Oi, gente, e aí, tudo bem? Nessa edição do programa, você confere a segunda parte da retrospectiva com os melhores momentos de 2023. Com incentivo da Fundect, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, por meio da segunda edição do PICTEC, Programa de Iniciação Científica e Tecnológica, alunos de uma escola estadual de Campo Grande estão produzindo ciência através de cosméticos naturais. Matéria a respeito desse projeto foi exibida no programa de novembro e, se você não assistiu, veja agora. Nessa escola localizada na região sul de Campo Grande, um grupo de alunos está produzindo ciência por meio de uma linha de cosméticos naturais e não testados em animais. O projeto é comandado pela professora Daniele Queiroz, doutora em Química pela USP. O programa PICTEC da Fundect é um programa de iniciação científica para alunos de ensino médio e tem como objetivo captar jovens pesquisadores do ensino médio com o intuito de trabalhar ciência em escolas, tanto particulares quanto escolas públicas, institutos federais e o Colégio Militar. E o PICTEC, o programa do PICTEC foi de extrema importância para o início do nosso projeto. Após a submissão do projeto e aceite a aprovação, nós iniciamos os nossos trabalhos e somos em 4 bolsistas, 4 alunos de iniciação científica bolsistas e incluso eu, que sou a coordenadora do projeto, também bolsista do projeto de pesquisa. Foi de extrema importância porque isso traz a pesquisa para o aluno de base, o aluno da escola de base, também fomenta e proporciona à escola pública ter a oportunidade de trazer a ciência para o dia a dia e para com a experiência com esses alunos. Inicialmente, o nosso trabalho, o nosso projeto de pesquisa, nós pensamos em trabalhar com cosméticos com foco em cosméticos naturais. Por quê? Porque hoje a grande área da química dos cosméticos, dos cosméticos comerciais, trabalham com muitas substâncias sintéticas, substâncias petroladas, sulfatos, entre outros óleos minerais. E essas substâncias, elas trazem muitos malefícios à nossa saúde e para o meio ambiente. Então, a nossa proposta é dar um novo olhar para a química dos cosméticos, trazendo produtos naturais, orgânicos, que não passam por testes em animais, que são certificados por certificadoras de produtos naturais. Então, todas as nossas matérias-primas, elas são de origem natural. Então, essa foi a nossa intenção em trabalhar com esse nicho, que envolve sustentabilidade e também um olhar para o meio ambiente. Nós somos divididos em 2 linhas, tanto a facial quanto a capilar. E nós produzimos mais variados cosméticos, tanto shampoos, condicionadores, sérums, água micelares, hidratantes. E nós utilizamos o princípio waterless, que são cosméticos sem água, na maioria dos produtos. Utilizamos ativos e insumos advindos do Cerrado e da Amazônia e focamos também no uso sustentável de todos esses cosméticos, visando sempre utilizar os melhores insumos para cada tipo de pele, para cada tipo de cabelo, oferecendo ao consumidor a melhor experiência. Para cada produto a gente possui mais ou menos 2 artigos científicos, visando sempre qual foi o método utilizado, os produtos, se deu certo, se deu errado. Utilizamos também como meio de pesquisa, a gente separa na nossa comunidade escolar algumas pessoas selecionadas para testar esses cosméticos. Nós oferecemos uma ficha de análise, onde vai ser preenchida de acordo com o que o consumidor achar do produto. E a partir disso a gente faz um artigo científico baseado nessas informações, com gráficos, tabelas, vendo quais são os resultados e quais são as opiniões de cada pessoa. Como toda pesquisa científica, nós temos pontos positivos e negativos. A gente recebeu alguns feedbacks quanto à consistência e o aroma, e nós já estamos trabalhando para resolver isso. O projeto Química dos Cosméticos funciona há cerca de 1 ano nesse laboratório que fica na escola e só ganhou corpo por meio das bolsas disponibilizadas pela Fundect, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. No período de 12 meses, os alunos recebem R$ 400 mensais e a professora R$ 800. A Curie Cosmetologia Natural é a marca do projeto Química dos Cosméticos
desenvolvido aqui na Escola Teotônio Vilela. O nome teve como inspiração a primeira cientista mulher da história, Marie Curie, ganhadora de 2 prêmios Nobel em Química e Física. Nesse laboratório, os jovens cientistas já produziram cerca de 20 tipos de produtos, inclusive com o selo de qualidade de uma das maiores empresas certificadoras de soluções orgânicas do Brasil. A iniciativa garante aos alunos aprenderem a química na prática. O projeto, como um todo, é multidisciplinar. E também trabalhamos a parte de empreendedorismo com os alunos, que eles têm a oportunidade de calcular o quanto de matéria-prima que é gasto em cada produto, qual o valor que eles poderiam vender esses produtos no mercado, todo um conceito de estudo de mercado que a gente faz, assim como a parte digital das redes sociais, de divulgação científica, bem como também todo o contexto de marketing digital, né? Com relação a rótulos, com relação à nomenclatura de cada um dos produtos. E essa é a nossa perspectiva, sair do programa PicTech 2 com o projeto de cosmetologia e empreender em startups. Em relação aos alunos do PicTech, eles têm uma grande possibilidade de trabalhar com ciência, ciência na prática, ciência no dia a dia, com processos químicos envolvidos, com as vidrarias que eles utilizam e entender cada uma delas, bem como as discussões científicas que nós fazemos com conceitos técnicos, né, conceitos de artigo científico. Então, essa linguagem científica mais perto do aluno e principalmente de um aluno de ensino médio que está iniciando a sua carreira acadêmica. A prática no laboratório nos proporciona uma visão melhor da química fora do papel. A gente vê como que funciona realmente os reagentes, como funciona os óleos, como que é toda aquela estrutura molecular que nós aprendemos na sala convencional na prática. E isso é apaixonante, principalmente para mim, que tenho agora um novo sonho, o sonho de cursar Química. A gente fala em educação na base, ciência tem que estar na base, ciência tem que estar na boca desses alunos falando sobre o que é importante. O Programa de Iniciação Científica e Tecnológica do Governo do Estado, da Fundect, prevê o pagamento de bolsas para estudantes do ensino médio e bolsas para professores. Isso significa hoje 800 bolsas para estudantes da rede pública e também da Escola Militar e do Instituto Federal, mais 200 bolsas para os professores. Cada professor coordena uma equipe com 4 alunos. A participação no projeto despertou em Natália a conscientização a respeito da importância dos cientistas para o planeta, melhorando as condições de vida das próximas gerações. Eu sempre percebi, era uma coisa que eu pensava também, que as pessoas enxergam os cientistas como algo muito distante, como uma coisa que elas não podem alcançar. E fazendo esse projeto, fazendo as coisas, realizando as pesquisas, fazendo as formulações, eu percebi que qualquer um pode ser cientista, que é uma carreira muito bonita e que é algo que a gente pode fazer para mudar o mundo e para mudar a vida das pessoas. Quando a gente vai no mercado, muitas das vezes a gente compra produtos e nem olha na embalagem dele, não olha no rótulo, se tem petrolato, se tem óleo, se tem sais minerais, a gente não olha nada. E esses produtos, eles fazem muito mal para a gente e para o meio ambiente. E aqui a gente evita completamente usar esse tipo de insumo, usar esse tipo de produto, para que a gente possa garantir com os nossos produtos que as pessoas estejam saudáveis e o meio ambiente também. A artista plástica campograndense Paloma Kuiper, que trabalha há 2 anos com arte em paredes e dá aulas em escolas municipais e estaduais, explica sobre a evolução do muralismo e também a respeito do seu trabalho nesse universo. Confira. Eu sempre gostei de desenhar e de pintar. Isso sempre foi uma coisa muito natural para mim. Eu tinha esse sonho de trabalhar com arte, sabe, de ser artista. Então, eu vi na arte em parede uma oportunidade de tornar esse sonho realidade, porque eu vi que tem muitos artistas hoje em dia que estão trabalhando, tendo sucesso com isso também. Tem muita procura, as pessoas elas estão buscando decorar, sabe, a sua sala de estar, pintar o quarto do filho que está nascendo. Então, é muito interessante, porque a arte em parede, além
dessa questão estética, também tem uma questão afetiva. Então, quando eu vou pintar, eu tô fazendo parte de um momento muito especial para a família e memorizando. Então, para eu começar realmente a trabalhar com isso, eu fiz alguns cursos de arte em parede. Eu comprei um iPad, que é onde eu faço os desenhos, um esboço que eu apresento para o cliente antes de ir na casa dele pintar. E isso, eu comecei a fazer pinturas, e eu comecei a divulgar no Instagram, divulgar para os meus amigos que eu estava fazendo. Então foi assim que eu entrei realmente nesse mercado. Comecei a construir meu portfólio assim, pouco a pouco. E eu tenho feito bastante pinturas infantis, tem sido o meu foco. Pinturas de natureza, pinturas do Pantanal, pinturas tropicais. É o que eu gosto bastante de fazer. E como eu sou professora de arte também em escola, nós estudamos na sala de aula sobre a história da arte em parede, temos muita prática também de pintura em parede, prática de desenho, criação das cores, e nós estudamos grafite também, que o grafite está muito relacionado à arte urbana. O grafite são essas pinturas que a gente vê nas ruas, nos muros, que os artistas fazem, são artes bem coloridas que embelezam muito a nossa cidade, né? A arte em parede, ela existe desde que o ser humano existe. Nós sentimos a necessidade de nos expressarmos. Então, lá da época da pré-história, o homem da caverna, ele já sentia essa necessidade de registrar nas paredes das cavernas o que estava acontecendo. Então, foi assim que começou e foi evoluindo ao longo do tempo. As pinturas murais, né, ao longo da humanidade, sempre teve esse objetivo de contar uma história, certo? De transmitir uma mensagem. Então, depois, né, o muralismo, ele nasceu como movimento artístico, ele nasceu no México, depois da Revolução Mexicana. E depois o muralismo no México foi evoluindo, ao que hoje nós chegamos. Nós temos o grafite, né, na arte urbana, e nós temos as artes mais decorativas também, arte em parede, pinturas orgânicas, pinturas de natureza, que estão bem em alta hoje em dia. O mural, ele tem esse benefício, né? A pintura em parede, que nós vemos aí nas ruas, nos muros das cidades, tem esse benefício de democratizar a arte. Então, a pessoa não precisa pagar e entrar numa galeria de arte para ver uma obra de arte. Qualquer pessoa tem acesso às pinturas nas ruas. Então, além de embelezar a cidade, tem esse cunho, né, político, esse cunho assim de tornar acessível a arte para toda a população. Sobre o foco do meu trabalho, eu tenho feito pinturas infantis, pinturas em consultórios de psicologia infantil, pintura em quarto de bebê, pintura em quarto de criança, sempre temáticas assim leves, fundo do mar, pintura de natureza, plantas, montanhas, passarinhos, pinturas leves que vão ajudar a criança assim na sua infância. Isso é o que eu mais tenho feito, mas eu também tenho feito pinturas em escolas, tenho dado workshops presenciais em escolas, em eventos abertos e workshops online também. Inclusive, eu estou criando um curso online, então, se você quer aprender arte em parede, entrar nesse universo da pintura em grandes formatos, eu convido você a entrar no meu Instagram, @palomacaiper.art, porque lá eu divulgo as datas e eu estou sempre divulgando também processos de pintura, dicas de desenho de pintura, diversas técnicas que auxiliam a gente a ir melhorando o nosso traço no desenho e na pintura para nós artistas. O Fazendo Arte agora tem intervalo, mas já já eu tô de volta. A TV Assembleia funciona em sistema digital e tem 17 horas de programação diária, sendo que as sessões plenárias, as sessões extraordinárias, as reuniões das frentes parlamentares e das comissões permanentes costumam ser transmitidas ao vivo. Agora, você pode assistir isso em sinal aberto, pela TV no canal 7.2 e também pela Rádio Assembleia, FM 105.5.
Inaugurado em março de 2022, o Bioparque Pantanal, localizado em Campo Grande, é o maior aquário de água doce do mundo. Com 21 mil metros quadrados de área construída, 5 milhões de litros de água e 359 espécies de animais, o espaço conta com 239 tanques. Eu dei um pulo lá no ano passado para visitar esse lugar incrível e essa visita você acompanha nesse momento. Localizado em Campo Grande, o Aquário do Pantanal é o maior de água doce do mundo. Também conhecido como Bioparque Pantanal, possui pouco mais de 20 mil metros quadrados de área construída e foi inaugurado em 28 de março de 2022. Além de propiciar contemplação aos visitantes, o aquário também tem a finalidade de agregar experiência e conhecimento. No circuito dos aquários, os visitantes contemplam desde as formações vegetais do Pantanal e do Cerrado até a vasta diversidade de espécies presentes nos rios de Mato Grosso do Sul, de outros estados brasileiros, como a Amazônia, e até de outros países. Os cascudos, muito comuns na Serra da Bodoquena, costumam se confundir com o substrato claro. Já os peixes de pequeno e médio porte, como lambaris e bagres, têm como habitat os rios de planície do Pantanal. As piraputangas, que embelezam os rios cristalinos de Bonito, têm espaço cativo no bioparque. Rios profundos e mais volumosos abrigam espécies de grande porte como o dourado no Pantanal e o pirarucu na Amazônia. Peixes de pequeno porte, a exemplo dos lambaris, piavas e mandis, são bastante encontrados nas águas cristalinas da Serra da Bodoquena. Protetoras e vorazes, as piranhas são predadoras agressivas que variam sua dieta ao longo do crescimento. Durante o período reprodutivo, podem atacar banhistas com mordidas e lacerações, apenas em defesa de seus ninhos e territórios. Os peixes arco-íris vivem em cardumes nos lagos de água doce da Indonésia. Já os axolotes são salamandras localizadas na região central do México. Ameaçadas de extinção, têm a capacidade de regenerar completamente seus membros e até partes do cérebro, coração e coluna vertebral. Uma das atrações do tanque Oceania é o peixe arqueiro, que possui o hábito de cuspir jatos d'água que atingem até 3 metros para derrubar as presas, que consistem em pequenos insetos. Assim como os tubarões, as arraias pintadas não apresentam ossos no corpo, sendo sua estrutura esquelética composta principalmente por cartilagem. Seu ferrão é formado por dentina, mesmo material que compõe o dente humano. Os bebês arraias estão no tanque itinerante e alegram os visitantes por meio de suas formas e cores. Capazes de dilatar o estômago, os baiacus vivem em planícies inundadas e bancos de vegetação. Eles apresentam 4 dentes poderosos, utilizados para triturar e cortar as presas. A maioria das espécies é venenosa devido à presença de uma toxina no fígado e ovários, que pode causar paralisia dos músculos respiratórios da vítima. Com corpos alongados e nadadeiras compridas e finas, as piramboias são peixes pulmonados encontrados na Amazônia, na Bacia do Prata e no Pantanal. Costumam colocar a cabeça para fora d'água e inspirar o ar atmosférico com a boca. Quando impossibilitadas, morrem afogadas. Os lambaris cegos das cavernas são nativos do México e sua coloração é rosada devido ao sistema vascular. Eles habitam cavernas, fundos rochosos e arenosos de rios e riachos. O jacaré do Pantanal pode ser encontrado desde o norte da Argentina até o sul da Amazônia, mas principalmente no Pantanal, medindo até 3 metros de comprimento.
De janeiro a março, constroem ninhos com folhas e plantas onde depositam de 20 a 30 ovos. A caça clandestina, a seca, as queimadas e os atropelamentos são sérias ameaças a esses animais. O Bioparque Pantanal recebe diariamente em torno de 2.000 visitantes. Por mês, a média é de 10.000 visitas. Aqui no circuito dos aquários, 5 milhões de litros d'água abastecem cerca de 240 tanques que abrigam aproximadamente 360 espécies de animais. Alguns são destaques como a sucuri Gabi Amarantos, o jaú Maria Fernanda e o pintado Adriano. A arquitetura do Aquário do Pantanal possui características futuristas. O grande edifício foi desenhado pelo arquiteto e designer brasileiro Rui Otaki, falecido em 2021. O Rui Otaki colaborou e trouxe para a arquitetura brasileira traços que se identificam muito com a arquitetura moderna produzida por Oscar Niemeyer e vários outros, né, dessa geração, mas tem traços muito específicos também. A sinuosidade, o uso de cores, a atuação também em arquitetura popular, também como professor do Mackenzie. É um arquiteto extremamente importante para a nossa história, com obras muito marcantes, muito especiais, com um traço próprio, muito interessante. Rui Otaki, em vários momentos, em São Paulo, ele traz uma arquitetura que cria exatamente um contraste em relação a essa coisa um pouco homogênea de São Paulo, né? Então, é uma interpretação que eu acredito dele para a maneira dele abordar os projetos dele. Então, trazendo essa ideia para cá, para esse prédio aqui do aquário, talvez ele tenha pensado ainda de novo da mesma maneira, só que agora não uma arquitetura cinzenta de fundo, mas uma arquitetura que se insere numa paisagem bastante limpa. Nesse sentido, até é interessante a gente pensar que o plano diretor aqui do parque foi pensado para isso mesmo, para manter a paisagem, manter o horizonte a partir da Afonso Pena, que é uma ideia bastante respeitável, bastante interessante. Em vários momentos da história da arquitetura, moderna principalmente, e talvez até histórica, você tem edifícios que se colocam como monumentos na cidade. Então existe esse lado também. Quase uma certeza que ele viu esse horizonte e essa certa neutralidade, essa paisagem, como uma oportunidade de criar um elemento mais escultórico, que criasse um referencial visual para a cidade. E nesse sentido, eu acho que ele está conseguindo, né? Na medida em que cada vez mais aqui ele vai se tornando um lugar reconhecido, admirado, visitado intensamente. Isso, portanto, eu acho que explica bastante essa arquitetura diferenciada. As cores é uma característica muito forte dele mesmo, então é uma assinatura também, né, da autoria dele. No Bioparque também há um tanque replicando a Lagoa Misteriosa, localizada no município de Jardim. É a caverna inundada mais profunda do Brasil. Recebeu esse nome porque sua verdadeira profundidade ainda é desconhecida, apesar de já existir o registro de mais de 220 metros. O Aquário do Pantanal também possui espaço biotátil, possibilitando aos visitantes o contato com objetos que compõem a cenografia dos tanques.
além dos animais taxidermizados. O local ainda recebe mostras itinerantes, como o Museu dos Povos Originários, com fotos, confecções, canoa e até uma oca. Auditório com capacidade para 250 pessoas está disponível para eventos como shows e palestras. As visitações ao local podem ser feitas de terça a sábado, das 8h30 da manhã ao meio-dia e de 1h30 até 5h30 da tarde. Nos feriados, funciona das 8h30 da manhã às 2h30 da tarde. Os agendamentos devem ser realizados no site bioparquepantanal.ms.gov.br. A entrada é de graça. O segundo bloco do Fazendo Arte termina aqui. Agora tem intervalo. Até daqui a pouco. A TV e a Rádio Assembleia são veículos importantes para os parlamentares e servidores aqui da Casa de Leis, mas também para a população, que pode acompanhar o trabalho dos 24 deputados estaduais. Hoje nós temos 15 programas produzidos pela nossa equipe de produtores e jornalistas, que abordam a legislação sul-mato-grossense e os seus impactos na sociedade, economia, saúde e educação. Agora você pode acompanhar tudo isso em sinal aberto, ainda em caráter experimental. Mas se quiser assistir na TV, é no canal 7.2 e a Rádio Assembleia, FM 105.5. Você já ouviu falar no festival internacional chamado Pint of Science? Pois é, o objetivo é levar ciência aos bares através de um bate-papo. Parte da equipe que organizou a edição em Campo Grande, realizada no primeiro semestre de 2023, explica mais a respeito. O Pint of Science é um evento que nasceu na Inglaterra em 2012 e ele tem como objetivo trazer a ciência para mais próximo da sociedade. A gente pega aquele conhecimento científico que é produzido, né, a nossa produção científica, nossos projetos que estão em desenvolvimento na universidade e trazemos isso para fora dos muros das universidades, para mais próximo das pessoas. Então a ideia é que cientistas tragam seus temas, né, falem sobre os seus temas de pesquisa em bares, em restaurantes. E é importante que essa conversa ela aconteça de maneira acessível, com uma linguagem acessível. Né, que a gente quer que a ideia é que a pessoa está ali tomando uma cerveja e que ela está escutando um cientista falar e que ela se interesse, que ela entenda e que ela participe, interaja, pergunte, né? Afinal, nossas pesquisas, elas visam a melhor qualidade de vida das pessoas, então é importante que elas saibam o que a gente está fazendo ali. E além disso, a gente também pensa nisso como um incentivo para que outras pessoas sigam a área científica e com isso a gente pode melhorar sempre a qualidade científica, né, da produção científica do nosso país. No Brasil a gente teve a participação esse ano de 123 cidades, foram 26 países, né, e aqui no Brasil 123 cidades. O evento ele acontece de maneira simultânea, né, assim, na verdade nas mesmas datas, né, de acordo com cada fuso horário. E aqui em Campo Grande a gente teve a participação de 2 bares. Então, a gente tinha 2 palestras em cada bar por noite, totalizando 6 palestras em cada bar, 12 palestras no final. E como a gente selecionou, a nossa ideia é que contemplassem, que essas palestras que essas conversas, né, contemplassem várias áreas do conhecimento, né, para atrair público diverso, e também palestras que fossem interessantes para cá, para a região. Então, a gente teve, por exemplo, uma palestra sobre as queimadas no Pantanal, que é um tema muito importante, muito válido aqui para o pessoal do Mato Grosso do Sul. Então, nossos critérios foram esses, além da disponibilidade, e nosso pedido para os palestrantes, para os cientistas, era que justamente mantivesse essa linguagem mais acessível. Então, a gente considera que o evento foi um sucesso. A gente conseguiu um público muito legal nos 2 bares e a gente já está aí com planos para 2024. Aqui em Campo Grande, o Pint of Science tinha acontecido em 2018 e 2019, depois parou por conta da pandemia e voltou agora em 2023 e a ideia é que ele continue aí tendo uma vida longa. Então a gente espera que o ano que vem, de novo, a gente esteja
por aí fazendo, né, trazendo a ciência para mais perto das pessoas, para a gente melhorar essa comunicação. O objetivo da minha pesquisa é analisar artefatos culturais, especialmente aqueles midiáticos que possuem currículo e pedagogia cultural na produção das diferenças. Por isso, a marca governamental Zé Gotinha e as renas aqui da 14 de julho, da capital do Mato Grosso do Sul, do centro de Campo Grande, que desfilam na parada natalina. Tanto as renas quanto o Zé Gotinha são artefatos midiáticos e o currículo e a pedagogia que estão, de alguma forma, envolvidos na produção e na circulação desses artefatos nos diz muito sobre poder, diferenças, governamentalidade pós-Covid-19. Ter participado do Part of Science, que é uma ação importante no mundo inteiro de divulgação científica, foi muito especial. Como palestrante, eu pude não só apresentar dados das minhas pesquisas, como também ouvir a comunidade não acadêmica sobre aquilo que eu estava apresentando. Além disso, também foi possível acompanhar outras falas como participante nos dias em que eu não pude palestrar e conhecer diferentes pesquisadores numa perspectiva interdisciplinar, me fortalecer como alguém que está no campo da pesquisa em tempos tão negacionistas. Ao mesmo tempo, o fato de ter sido em bares nos favorece um espaço bastante alternativo e necessário de fazer chegar o conhecimento científico, especialmente o meu, que é produzido na universidade pública. Em fevereiro de 2023, o cantor e compositor Paulo Simões completou 70 anos e eu aproveitei essa celebração para entrevistá-lo. Confira os principais momentos de sua participação no Fazendo Arte. Vamos voltar lá então para a década de 70, né? Você morava em Campo Grande e foi fazer comunicação social no Rio de Janeiro, né? E aí, mas foi aqui que você descobriu muitos dos seus futuros parceiros musicais, né? Começando pelos irmãos Espíndola. E você até montou uma banda com o Geraldo, né? O Geraldo, tinha montado antes de ir pra lá, Maurício que Barros. é chamada Os Bizarros, até com o saudoso Maurício Barros, né? E depois do Rio de Janeiro você voltou para cá e você deu continuidade, né? Queria que você contasse a respeito dessa fase de universitário no Rio de Janeiro e também de músico aqui em Mato Grosso do Sul. Eu lembro exatamente do momento, da hora em que eu decidi que eu ia ser músico, porque por uma coincidência das várias que eu já passei na vida, eu estava indo ao Rio de Janeiro passar férias. Eu fui nascer lá, mas vim ser criado aqui, mas todas as férias eu ia para o Rio. Meus avós moravam lá. E uma das coisas que eu mais gostava também, sabe, desde criança, era de andar de trem. Eu estava na cabine do trem, sozinho. Eu chegava na estação, a família ficava conversando, se despedindo. Eu entrava correndo para aproveitar o máximo. Uhum. Eu entrei na cabine do trem da Noroeste e eu tinha, acho que 12 anos. A cabine estava escura, a janela estava aberta e acho que o cara da cabine do lado estava ouvindo rádio. Eu escutei uma música diferente de tudo que eu tinha ouvido antes. Eu gostei na hora, falei, o que será isso? Eu não sei nem o que é, mas eu quero fazer isso. Era simplesmente os Beatles. Era She-Loves que estava tocando. Yeah, yeah, yeah. Eu desci do trem em São Paulo, saí que nem um louco procurando aquele som que eu tinha ouvido. Aí eu fui até que eu encontrei os Beatles. Falei, uau, é isto aí, entendeu? Tá decidido. Aí eu já comecei a pensar em montar uma banda. No Rio, já nessa época, eu passei mais um ano lá estudando, que não foi faculdade, foi no 3º ano do antigo 2º ciclo. Voltei para Campo Grande no ano seguinte, falei, vou montar minha banda. E achei o Maurício, que não tocava nada, né? Nós começamos a banda,
chamamos mais um colega chamado James, da Opojeto de Deus, que na verdade sabia tocar, eu não sabia tocar nada. Ele me ensinou assim. E logo a seguir entrou mais um, Paulo Celso Saraiva, para tocar bateria. Depois mais outro, João Batista Clivelaro, se eu não estou enganado, que tocava vários instrumentos, teclado, piano. Bom, e o Geraldo, nessa fase assim, de arregimentação, um dia o Maurício convidou, soube que ele era de outra classe. O Maurício soube que ele cantava, gostava de cantar, a família era de artistas. E aí convidou o Geraldo para o ensaio. Eu cheguei e falei, como é que você convida alguém para entrar na minha banda? Conheci o Geraldo em 5 minutos, ele estava dentro da banda. Fazíamos algumas músicas nossas no meio de músicas de outros de sucessos que a gente tocava de um jeito diferente. Começamos a misturar os ritmos daqui que a gente conhecia do fundo da alma, polca, chamamé, guarânia. Aí eu fui ao Rio, na década de 70, fazer comunicação social. Minha família se mudou para o Rio um ano depois. E eu passei exatamente a década de 70 no Rio, a primeira metade estudando. No meio da década, eu acabei a faculdade e me mandei do Rio para não ir trabalhar em algum emprego assim formal. Eu saía fazendo shows com o rock. E nós fomos ao Peru, eu conheci Machu Picchu um ano antes, indo com outro amigo. E eu, quando voltei, falei, Roca, você precisa conhecer. O Brasil precisa se virar para a América do Sul. Nós somos um país virado para o Atlântico e para a Europa, que fica longe. Estados Unidos, mais longe, virando à esquerda. E ele topou e nós fomos para uma viagem épica. As duas viagens foram muito aventurosas, porque a gente foi com pouco dinheiro. Chegou uma hora que a gente foi dormir, a gente tinha uma vaga noção de que a gente estava começando a entrar no Pantanal, aquela região de Camisão. O Rock tinha deixado o violão em cima do beliche. Ele pegou um violão, que era de 12 cordas, para guardar. Mas acho que o trem deu um solavanco, então ele começou a tocar o negócio, meio zonzo, assim, quase. E eu achei interessante, falei para ele, isso aí é alguma coisa conhecida? Ele falou, sei lá, apareceu aqui. E eu falei, eu acho que isso aí dá uma música. Aí começamos a letra e fomos fazendo assim as outras estrofes durante a viagem. E aí começamos a notar que aonde a gente tocava essa música, alguém pedia para repetir ou falava dela depois. Ela não tinha nem nome. A gente fazia rodas assim, nas paradas da cidade onde a gente parava. E a gente tocava só o pedaço que a gente tinha feito, ou as estrofes que a gente experimentava. E na parada seguinte, sabe, quando rolava uma outra roda de violas, bandolim, de diabo a quatro. Um falou, escuta, toca aquela música que vocês tocaram lá no outro. A gente falou, qual? Aquela que fala do trem. Mas esse tipo de sucesso que ela fez é interessante. Acho que, inclusive, ajuda a explicar por que ela é tão duradoura, tão longeva. Porque ela nunca estourou. Ela nunca teve parada de sucesso, nem da gravação da Almir, nem da do Sérgio Reis, nem de vários outros artistas que gravaram. Ela sempre passava assim, pelos programas, pelos repertórios, pelos discos, as pessoas gostavam, mas ninguém se enchia de escutar. Eu acho isso fantástico. Queria que você falasse sobre a importância da nossa produção musical multifacetada como influência para o seu trabalho, né? Afinal, temos a presença da música fronteira, dos povos originários, um pouco, né, presentes assim no seu trabalho. Campo Grande recebeu várias correntes migratórias
dos anos 1900, que foram se adaptando, achando a terra boa, foram ficando, e eles tinham seus núcleos mais fechados, e isso gerou um caldeirão cultural que tornou Campo Grande, numa época, sabe, capaz de produzir uma linguagem que se manifestou especialmente na música. Então, dessa primeira fase, dessa mistura, saíram trabalhos que até hoje têm uma identidade reconhecível. Você escuta, sabe, um Espíndola, sabe, você sabe que é a música da família Espíndola, que é muito própria. Tem a família Sáter, que também já está dando frutos de segunda, terceira geração. Uhum. Tem a Caba, mas também apareceu uma Lenilde Ramos, uma sanfoneira com personalidade própria. E a lista vai longe. Hoje em dia, eu já não vejo mais a produção musical daqui com a mesma singularidade que ela tinha. A música que tinha a cara daqui, essa ainda existe e continua sendo feita, mas não tem assim as oportunidades que deveriam ter por uma questão de fixação de uma identidade própria. Como a gente teve esse berço, nossas músicas, nossos discos têm guaranias ao lado de blues, ao lado de folk brasileiro, folk americano, música sertaneja, chamamé. Tem um pouco do que vier na cabeça. Outros, sabe, os artistas de hoje já são mais massificados. Um grande abraço para o Paulo Simões, que nesse mês está completando 71 anos. E com a canção Mês de Maio, composta por ele em parceria com Almir Sater, eu encerro essa segunda parte do Retrospectiva do Fazendo Arte 2023. Até o próximo programa. Azul do céu brilhou, o mês de maio enfim chegou, olhos vão se abrir para tanta cor, é mês de maio, a vida tem seu esplendor. Raio de sol entrou pela janela, me convidou pra tarde tão bela e sem calor. É mês de maio, saio e vou ver o sol se pôr. Horizonte de aquarela que ninguém jamais pintou, e o enxame de estrelas diz que o dia terminou.